né? E vou colocar agora a compartilhar a tela. A gente, então, hoje vai trabalhar esse conceito de educação, né, e como que a psicologia ela pode contribuir para o processo educativo, né, como que a psicologia, no certo sentido, ela compreende os processos educativos, né, mas de uma maneira mais ampla, né, não especificamente autores do campo da psicologia que trabalham com... aqui não está dando para compartilhar de novo, viu? Estou tendo algum problema aqui. Eu acho que vou ter que compartilhar a tela, então. Vocês estão vendo minha tela? Sim. E como que a psicologia, né, ela pode contribuir para pensar os processos educativos, né? Então, mais do que pensar, por exemplo, técnicas de ensino no campo da matemática, no campo da língua portuguesa, no campo da língua inglesa, né? Mais do que pensar o ensino nestes campos, a gente vai pensar mais, né, em como que a psicologia ela pode contribuir para o processo de aprendizagem, para o processo educativo, né? E como que ela compreende o processo mental das questões relacionadas à aprendizagem e ao ensino, né? E assimilação do conhecimento. É claro que existem psicólogos, né? Nesse caso, Jean Piaget, Vygotsky, a psicanálise, Freud, né? É claro que existem esses psicólogos que se debruçaram mais especificamente a compreender o fenômeno mental do processo de aprendizagem, né? Mas essa compreensão do fenômeno mental, né, de ver como a própria ideia, porque a própria ideia de cérebro, né, e a concepção de mente, né, ela é algo relativamente recente, ela é algo que começa a aparecer a partir do século XVIII, XIX, né, e que aparece junto com o próprio conceito de psicologia. Então, psicologia, né, enquanto uma ciência, ela aparece juntamente com a modernidade, né? E aí a gente vai ver também o aparecimento de outras ciências que aparecem juntamente com a modernidade, a própria pedagogia, a própria psiquiatria, a sociologia, né? Então, elas são ciências relativamente novas, tá? Mas isso não elimina a hipótese de nós pensarmos de que já existiam concepções de processos de aprendizagens e processos educativos antes do aparecimento da própria psicologia. Nesse ponto, é importante também a gente chamar a atenção que a própria noção de escola, né, da instituição escola,
dos direitos ao acesso da educação também é uma construção moderna, né? O lugar da criança como lugar na escola, né? O lugar do adolescente como lugar que ele deve estar na escola, são direitos adquiridos, né? Principalmente nos países democráticos, né? Onde aparecem a noção de sujeitos de direito, tá ok? Mas que antigamente a gente não tinha isso. Aí é importante também a gente chamar a atenção. Vocês estão me vendo aqui? Estão vendo meu rosto? Sim. Sim, dá para ver embaixo. Aí é importante a gente chamar a atenção, né, de que em outras culturas não existia também processos de formação e processos de construção de determinados grupos sociais, determinados grupos culturais, né? Vamos pensar, por exemplo, numa comunidade indígena, né? Numa comunidade africana, né? De uma tribo africana. Vamos pensar, por exemplo, né, um grupo social que é recorrentemente trabalhado e pesquisado por antropólogos, né, os aborígenes na Austrália. Ou seja, a gente tem uma gama de grupos sociais, né, e das nossas próprias culturas, as chamadas culturas no próprio Ocidente, as chamadas culturas ocidentais, que vão criar processos de construção de identidade, processos de formação dos sujeitos na cultura, que envolvem concepções relacionadas a rituais, ritos de passagens, processos de aprendizagem, né? Uma hipótese, né? Um índio que já está ali, um jovem índio, né? Que já está numa idade que tem um vigor físico maior e ele começa a desenvolver determinadas habilidades de pescar, de correr, ou uma índia que desenvolve outras habilidades de conhecer as plantas, né, as folhas, a floresta, o som da floresta, né, ou seja, isso, né, são conhecimentos que são transmitidos de uma geração para outra e que os sujeitos que estão imersos nessas culturas, eles assimilam esse conhecimento em práticas, né, de convívio e ritos de passagem para eles conseguirem, vamos dizer assim, se situar num determinado grupo social, né? Então, a gente não pode pensar que aprender não se dá apenas na escola, né? Muitos de vocês, né, aprenderam muitas coisas na vida também, né? Mas a gente vive numa sociedade, né, que é direito e dever da criança e do adolescente, né, até completar 18 anos, né, dele frequentar a escola, né? Inclusive, se a criança não está na escola dentro da nossa sociedade, a família, os pais vão sofrer penalidades com relação a isso, né? Então, é uma obrigação, né? Mas como essa aula é uma aula inicial, né, a gente tem que tratar de questões mais amplas, né? A gente tem que tratar do processo de aprendizagem, não só na perspectiva, vamos dizer assim, da educação formal, né? Isso a gente vai ter numa escola que
que a gente vai usar esse conceito de educação formal, onde exige-se que um jovem, uma criança, né, um adolescente, ele tenha conhecimentos matemáticos, da física, da biologia, da geografia, das línguas, português e inglês, da história, né, um mínimo de conhecimento para ele passar de uma etapa para outra etapa. Isso é algo que é exigido, né? E nós estamos aqui porque nós passamos por determinadas etapas de conhecimento, né? Eu, por exemplo, fiz todo o ensino fundamental, né? Depois fiz a graduação em psicologia, depois fiz mestrado em psicologia, fiz doutorado em psicologia, fiz pós-doutorado em psicologia. Só na faculdade eu fiquei 14 anos. Isso né, são as etapas que exigiram de mim, para a minha formação, para eu estar nesse lugar aqui falando com vocês, né? Vocês também passaram por um longo processo de aprendizagem formal, né? A gente vive numa sociedade que é uma sociedade letrada, né? Mas aprender é muito mais que isso, tá? Então, não é que a gente está, que eu estou aqui diminuindo esse processo de aprendizagem, na qual eu, inclusive, fiz parte dele, né? Mas aprender é muito mais do que isso, né? E essa concepção de aprendizagem formal, que se dá no campo da educação, ela se deu a partir de várias lutas sociais, vários direitos adquiridos, que a sociedade foi se organizando para a gente chegar nesse nível de aprendizagem, né? Tiveram várias conquistas, várias vitórias, e ainda tem. Uma delas, por exemplo, é a gente continuar tendo o direito de ter universidades públicas no Brasil, né? Daqui a pouco a gente corre o risco de, é, de ter, né, apenas a educação privada, por exemplo, das universidades, né? Então, é algo que a gente ainda tem que lutar para conseguir tendo. O que, por exemplo, acontece, né, é um direito já adquirido para as pessoas que estudam, as crianças e os adolescentes que estudam em escolas públicas, que é algo que é uma conquista e que hoje está espalhado no Brasil inteiro, né, de uma forma mais ampla, né, em todos os países ocidentais, né? O Estado, isso está na Constituição, né? Ele tem que garantir educação e saúde para a sua população, né? Alguém tem uma pergunta? Estou vendo aqui, levantou a mãozinha. Sou eu. É porque quando começou a passar o slide, a janela do Teams está em cima do slide, não está dando para a gente ver. Cadê? Deixa eu ver seu rostinho. Eu tô sem câmera hoje. Próxima aula eu ligo. Aí a gente não tá conseguindo. Aqui aparecendo, né? A gente não tá conseguindo ver o slide, porque a janela do Teams está em cima. Não, eu ainda não comecei com o slide, não. Eu tô dando uma introdução. Ah, tá. Entendi. É porque quando você colocou para projetar, tinha aparecido só, entendeu? Aí eu achei que já tava passando. Tá bom, obrigada. É só isso? Então, continuando o meu raciocínio aqui, pessoal. Quem aqui estudou em escola pública? Vão levantar a mão. Aí a gente tem aqui quantas pessoas?
Quantas pessoas estão presentes aqui? Gente, eu faço questão de todo mundo estar presente aqui, pelo menos nas aulas síncronas, tá? Esse negócio aqui de mandar uma fotinha aqui no grupo. Então, a gente tem aqui um número. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas estudarem, 10 comigo. Estudei também em escola pública, tá? Então, a gente percebe, né, a importância da escola pública na formação dos cidadãos brasileiros, não só brasileiros, né? Esse lugar da escola pública ou de outras escolas é uma conquista de direito onde o, o Estado ele vai garantir, né, os direitos dos seus cidadãos e vai governar a sua população. Então, isso é o que um pensador, Michel Foucault, tá? E agora já começando a falar do Foucault, ele vai compreender que nesse momento que nós vivemos na nossa sociedade, o que a gente tem, né, é um momento onde o Estado, num certo sentido, e aí a gente vai ter também as empresas, né, as escolas são empresas, né, as escolas privadas são empresas, as universidades privadas são empresas, as empresas que, num certo sentido, governam e educam a sua população, né? Esse direito adquirido é o que o Michel Foucault, dentro da teoria dele, que é a teoria do biopoder, tá? É um direito que cria uma certa noção de pedagogia, uma certa noção de educação voltada pela ideia de governar os outros, né? Então, quando nós vamos trabalhar, tá, a questão da educação do Michel Foucault, vocês estão vendo minha tela aqui agora? Sim. Sim, agora tá aparecendo o slide. Tá? A questão da educação do Michel Foucault, a gente vai perceber né, que o processo educativo ele pode ser compreendido de uma forma mais ampla. E aí o Foucault vai retornar ao século II e ao século III para mostrar, né, que
naquele período da Grécia, existiam práticas que a gente pode chamar de educação, entre aspas, mas que não são práticas educativas institucionalizadas dentro do ambiente escolar, tá? Onde a gente vê aí, né, essas práticas educativas institucionalizadas dentro do ambiente escolar, elas vão se dar, né, levando em consideração toda essa esfera da construção da educação e da construção da pedagogia a partir da ideia de técnica, de ciência, de método, né? E que já existia antes um processo educativo, mas não dentro desse contexto que a gente encontra hoje, que se dá dentro dos estados modernos. Tá certo, gente? Vocês estão acompanhando esse raciocínio? Sim, Acho que professor. sim. Tá dando para acompanhar o raciocínio? Então, vamos pensar, né? Vamos, em certo momento, nos teletransportar para um outro lugar, um outro ambiente, né? Alguma coisa ali, Game of Thrones, né? Para a gente compreender, né? Qual que é esse contexto, tá? Esse contexto social, esse contexto político, tá? Que o Foucault vai chamar a atenção, né? Que é na Grécia Antiga, mais especificamente no século II e no século III, onde já existia práticas de formação do sujeito grego, tá? Onde já existiam práticas de construção da identidade, da formação do sujeito grego, né? Mas que não era uma ética, né, voltado para o controle, né, do Estado com relação à sua população em processos educativos dados a partir de conhecimentos da matemática, da física, da história, da geografia, do português, das línguas, né? Mas outras práticas que não dizem respeito a isso, né? Vamos dizer assim, se a gente for levar estrito sensu, né, a forma na qual o conhecimento hoje, no mundo atual, é transmitido a partir de técnicas de assimilação, são conhecimentos bem sofisticados, né? Um aluno, ele sai sabendo fazer cálculos, equações, se ele realmente quiser aprender, né? Ele sai de uma escola pública até, sabendo desenvolver raciocínios importantes, sabendo línguas, sabendo conhecimentos literários, né? Uma formação bem sólida. É claro que a gente tem vários problemas diante disso, salas lotadas, pouca qualidade de trabalho, né? Tem vários outros atravessamentos, mas se a gente for levar estrito sensu, a formação ela é bem melhor do que a gente teria antes, né? Então, isso é importante a gente chamar atenção também para isso. Então, na Grécia Antiga, nesse momento, né, o Foucault ele está interessado em tentar compreender, né, como que seria a formação e educação desse sujeito, né? E ele vai trazer a ideia de que na formação desse sujeito grego existia, tá, a ideia de cuidado de si, tá? Que quer dizer epimeleia uto, ou curar de si mesmo, ou ocupar-se de si mesmo, ou preocupar-se consigo mesmo. Então, diferentemente da tradição moderna, onde o Estado é que vai cuidar dos outros, né, o Foucault vai trazer essa ideia, né, de que na Grécia Antiga
o sujeito ele tem que se ocupar de si mesmo, a partir de determinados exercícios, de determinadas técnicas, né, que são técnicas de cuidado. Tá? Por que eu estou falando isso? Né? Por que é importante a gente começar a aula trabalhando isso? Porque é essencial, é muito comum, né, hoje, dentro da nossa tradição, nós preocuparmos essencialmente com questões relacionadas apenas à questão do conteúdo, tá? Apenas a questão de preencher ali, ó, o programa e passar o programa para o aluno sem pensar um pouco na questão do cuidado. Tá ok? Aqui é uma aula de psicologia, né? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês, futuros professores, é pensar que, ao mesmo tempo que vocês transmitem um determinado conhecimento, né, é importante também ter, né, naquilo que subjaz a transmissão do conhecimento, uma certa preocupação com o cuidado. Né? Como que a gente poderia compreender um pouco mais essa ideia do cuidado? Né? O Foucault, nesse livro, tá? É um Foucault um pouco mais tardio, é um Foucault que já está caminhando para a morte, né? Eu não apresentei muito o autor, né? Eu vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Quem aqui conhece o Foucault? Só ouvi falar, pessoal. Conhecer. Sinceramente, é a primeira vez que eu tô lendo ele, né? Não, é claro, eu acho que, né, não é vergonha nenhuma, ainda mais vocês que são da matemática, né? O Guilherme, pelo que eu me lembro, ele é da matemática, então... Isso né? mesmo. Então, quem mais? Por conhecer, eu também já ouvi falar, e eu não sei se eu já li, mas já estudei alguma coisa dele no ensino médio, porque professores de filosofia, talvez sociologia, trouxeram, mas assim, conhecer não. A Clarice, ela é da Letras, né? Não, faz biologia. Ah, da Biologia. Quem Eu mais? já, eu já li o que é um autor dele. O Matheus é da Belles-Lettres. Aí eu Eu já vi o Foucault no ensino médio também, mas lembrar de nada, não lembro de nada. Eu também sou no ensino médio. A Luísa é da Letras também, não é, Luísa? Não, da física. Física. Então, o Foucault, ele é um filósofo, tá? Ele é um filósofo francês, formado em filosofia e formado em psicologia. Ele morreu na década de 80, vítima do HIV, né? Ele é um sujeito de orientação homossexual, foi vítima, né, desse vírus, como vários outros sujeitos que foram contaminados por esse vírus, porque ainda não se tinha a cura, né, ou pelo menos o tratamento que hoje em dia a gente conhece pessoas que são soropositivas e que, né, conseguem viver razoavelmente bem sendo tratadas, né? Mas na década de 80 e 90, um grande número de pessoas morreram, né? Ele tem uma fisionomia um pouco excêntrica, né? Talvez vocês devam conhecer a imagem dele. Ele é esse sujeito aqui, carecão, tá vendo? Estão vendo ele aí? Sim, dá pra ver. Então ele tem
uma fisionomia um pouco excêntrica, diferente. Então, ele é fácil de reconhecer, né? E ele tem um fôlego, um sujeito que escreveu bastante sobre muitas coisas, né? E ele é mais conhecido pela a obra dele, Vigiar e Punir, né? Que é uma obra que ele fala da sociedade disciplinar, trazendo essa ideia de que nós vivemos dentro de uma sociedade disciplinar, que a escola é uma instituição disciplinar, a prisão é uma instituição disciplinar, os manicômios são instituições disciplinares, e ele, o pensamento dele contribuiu bastante, por exemplo, no caso da psicologia, principalmente essas obras, a obra Vigiar e Punir e a obra História da Loucura, contribuíram bastante para a gente repensar práticas disciplinares, né? Principalmente com o aparecimento dos manicômios e formas de tratamento bastante violentas com sujeitos que sofrem de saúde mental, né? Para repensar uma fundação desses espaços manicomiais, né? Inclusive ele já esteve aqui em Belo Horizonte, já visitou aqui na década de 80, foi no Rio de Janeiro, para repensar esses espaços, e o impacto da obra dele foi tão grande, né, que surgiu a Lei Paulo Delgado, que é a Lei 10.216, onde o tratamento dos pacientes de saúde mental passou a ser feito no CAPS e no CERSAM, né, que são centros de atenção psicossocial, onde o sujeito ele não pode ficar internado durante muito tempo, né, levando em consideração o convívio social, a relação com as famílias, e também, mas isso não vai eximir a possibilidade desses sujeitos também fazerem uso de medicação, né? Então, ele tem uma vasta obra, né, que impactou também o campo da literatura, como o Matheus está trazendo. Ele tem a obra As Palavras e as Coisas, que ele trabalha o aparecimento da literatura e da própria psicanálise dentro de duas epistemias, que é a epistemia clássica e a epistemia moderna, né? A obra O que é o autor, que ele vai pensar o autor como um produto, né, da modernidade, onde aparece, vamos dizer assim, essa questão da autoria, e que anteriormente a isso não existia, né? Então, o autor como algo dentro de um determinado contexto social e também dentro dessa ideia, né, de que um autor é aquele que produz a ideia de um retorno a, né? Então, essa questão do retorno a Marx, ele vai usar como referência retorno a Freud, né? É algo importante para a gente pensar essa ideia de autoria para ele. Então, ele tem um debate no campo da literatura, tem um debate no campo da linguística, tem um debate no campo da saúde mental, e tem um debate também no campo da pedagogia e da educação, né? Onde, num primeiro momento, ele vai tratar a instituição escola como uma instituição disciplinar, onde o governo, né, vai controlar os corpos da escola e vai ser um governo da população. E depois, né, mais no final da teoria dele, das construções teóricas dele, ele vai voltar lá para os gregos e vai pensar como que seria a formação dos sujeitos gregos. O que diferencia a formação dos sujeitos gregos para a gente pensar na formação dos nossos sujeitos hoje, na modernidade, né? E aí ele vai trazer uma chave fundamental, essa ideia de governabilidade. Num primeiro momento, a governabilidade na sociedade moderna, que ele vai tratar, nós controlamos os outros.
a partir de conteúdo, a partir de uma técnica disciplinar, né? A partir de um sujeito, ele é capaz de sair de uma série para outra se ele for hábil, né, o suficiente de tirar uma nota maior ou igual a 60 pontos. É isso que importa, né? Não importa se ele está melhor consigo mesmo, se ele não tem uma certa capacidade de cuidar de si mesmo. Isso não importa para a escola, vamos dizer assim, do dia a dia. Escola hoje, na nossa modernidade. Então, para iniciar essa disciplina, eu estou evocando Foucault para a gente pensar que tem outras questões que importam também no processo da aprendizagem. Por exemplo, isso que ele está chamando da ideia do cuidado, né? Cuidado de si. Ou seja, existe algo do cuidado que não pode ser esquecida dentro da nossa sociedade. O que ele vai falar é que, num determinado momento da sociedade, principalmente com o aparecimento das escolas, né? As escolas onde começa a aparecer a educação formal, o que a gente começa a ver é um distanciamento entre a questão do cuidado, tá ok? E a questão do conhecimento. O cuidado começa a ficar de lado. E o que começa a aparecer na nossa sociedade é apenas o conhecimento, né? Aí começam a aparecer na nossa sociedade performance, né? Quem quer que tire a nota melhor, né? O que importa é tirar a melhor nota. A dimensão coletiva do grupo começa a se esvaziar. Um certo individualismo, uma escola extremamente competitiva que estimula apenas o conhecimento. Será que isso é educar? Será que é só isso, educar? Né? Será que aí a gente não estaria produzindo sujeitos mais competitivos, onde a questão do cuidado ela foi esquecida, foi recalcada, e outras formas de pensar o conhecimento essencialmente voltadas para o conteúdo ficam mais evidentes, e aí a gente também pode até pensar num certo adoecimento, né? Alunos com depressão, alunos que inclusive suicidam, alunos resistentes aí para a escola, né? Porque outros problemas começam a acontecer se a gente não leva em consideração a questão do cuidado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Surge, inclusive, achei isso interessante, porque não só o cuidado é deixado de lado e o conhecimento vai ganhando espaço, mas você também coloca o conhecimento em detrimento da saúde, né? Então, tipo, não é só deixar ela de lado, é sacrificar um para ganhar outro. Isso é comum, eu acho. Exatamente, Clarice. Né? E aí, isso a gente sente também na própria universidade, né? Hoje, com todas as exigências dos professores, dos alunos, essa questão da produção do artigo, essa competição que a universidade hoje está se transformando, né? Aonde está a questão do cuidado? Né? Aonde está hoje, ainda mais ainda, com as aulas virtuais, né? O convívio cada vez mais esvaziado, os espaços de socializações nas universidades, na UFMG, inexistentes, né? Educar não é só conhecer, né? É essa que é a grande mensagem que o Foucault vai começar a trazer. Então, quando ele retorna para a Grécia Antiga, ele está querendo demonstrar, né, que essa dimensão do cuidado ela existia naquele momento. É claro que na Grécia Antiga, né, o aluno filósofo, o aluno que tem um conhecimento maior sobre a questão da Grécia, vai saber que a Grécia não é também um paraíso, é um lugar, né, que existiam escravos,
né, apenas um seleto grupo que pensava, que se orientava a partir dessas questões que o Foucault vai chamar a atenção, né? Mas é importante lembrar, né, que nesse lugar, né, desse seleto grupo, as questões relacionadas a uma determinada ética de cuidar de si mesmo, ela aparecia, né? Isso que é mais importante de chamar a atenção. Então, dito isso, né, apresentado o nosso amigo Michel Foucault, né, e a sua extensa obra, ele escreveu esse livro, tá? Que é o livro História da Sexualidade 2 e História da Sexualidade 3, onde ele vai trabalhar essas questões do cuidado, juntamente com esse livro, A Hermenêutica do Sujeito. Tá? É um livro grosso, ó. Então, cheio de detalhes, cheio de documentos, né? O Foucault, ele era um rato de biblioteca, ele ficava ali na biblioteca pesquisando, né? E ele é professor do Collège de France, então ele recebia para ficar estudando e dar 10, 15 aulas por ano. E esse é o livro que essas aqui são as aulas que ele deu, e ele escreveu 2 livros em torno dessas aulas, que é a História da Sexualidade 2 e História da Sexualidade 3. Então, quando ele começa a chamar a atenção para essa questão do cuidado de si no período 2 e 3, no século 2 e 3, ele vai falar que o cuidar de si é um tipo de agulhão que deve ser implantado na carne dos homens e das mulheres, plantado na sua existência, e que é um princípio de agitação, um princípio de inquietude permanente ao longo da vida. Então, é algo que o sujeito ele vai, num certo sentido, construindo isso consigo e com os outros, né? Nesse ponto, é importante chamar a atenção, né, a expressão souci de soi, que é uma expressão francesa, né, título do 3º volume da História da Sexualidade, traduz o grego epimeleia uto, né, que é esse primeiro conceito aqui que eu estou trazendo para vocês, né, que quer dizer cuidado de si mesmo. Parece a melhor tradução do português. O tema do cuidado, ele começou a aparecer no primeiro momento com um filósofo, que seria o filósofo Sócrates, tá? E, principalmente, né, a partir de um diálogo entre o Sócrates e o Alcebiades, tá? Então, vamos pensar, na verdade, não existiam escolas naquele momento, né? E os filósofos e os seus discípulos, eles frequentavam as feiras, os espaços públicos, né? E também as conversas e os diálogos, eles eram feitos né, em jantares, eles usavam, né, bebiam vinho. E, num determinado momento, um discípulo de Sócrates, chamado Alcebiades, ele se aproxima de Sócrates, né, e disse que ele quer ser um grande homem, né? E aí Sócrates diz para ele: se você quer ser um grande homem, né, um grande líder, né, você deve conhecer-te a ti mesmo, né? Primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer, para depois ser um governador, um líder para os outros, né? E, juntamente com esse conhecimento, você também deve cuidar de si, tá? Então, essa que é a mensagem socrática, né?
e que Alcebiades vai assimilar essa mensagem, né? E essa mensagem vai ser uma referência para a gente pensar a formação do sujeito grego, tá? E dentro dessas técnicas de cuidado de si, nós vamos ter técnicas, né? As chamadas técnicas, que os sujeitos eles vão se orientar, né, para cuidar de si mesmo. Então, cuidar de si envolviam certas técnicas, tá? Certas técnicas que são importantes na formação do sujeito grego, né? Então, aqui a gente teria, né, a figura de Alcebiades, ó, e o Sócrates conversando com Alcebiades, né? A análise que Foucault fará de Alcebiades, ficará claro que o conhecimento de si é o solo, o fundamento a partir do qual se justifica o imperativo conheça-te a ti mesmo. Sócrates, ele foi, então, esse primeiro homem do cuidado de si, né? Essa técnica do cuidado, ela marcou uma determinada tradição, né? Que seria essa tradição grega, e que, num certo sentido, ela começou a se perder, principalmente dentro da modernidade, né? Então, a técnica do cuidado de si, ela seria, então, técnicas, né, que se diferenciam da própria modernidade, né, e de uma maneira de fazer a história de uma determinada tradição, né, mas que ela não se aproxima dentro da tradição moderna, né, a partir de um discurso disciplinar, tá? Mas que ela procura, né, uma transformação na nossa cultura das relações consigo mesmo, né? Como você cuida de você mesmo e como que você cuida dos outros, com um arcabouço técnico e seus efeitos de saber. Desse modo, se poderia retomar desde outro ângulo a questão da governabilidade, o governo de si mesmo por si mesmo, na sua articulação com as relações com o outro. E isso envolve também não só, vamos dizer assim, algo que trata de questões objetivas, tá? Isso aqui é importante também, assim, né? Uma pedagogia, uma educação que leva em consideração uma perspectiva objetiva, ela tem uma finalidade no sentido de assimilação do conhecimento, tá? Conhecer, né, seria o carro-chefe da nossa tradição moderna de pensar o que é educação e o que é pedagogia, né? Não o cuidado, né? E o conhecimento, ele passa por critérios objetivos, saber ou não saber, né? Tirar uma nota alta ou uma nota baixa, né? Tem uma finalidade ali. O cuidar de si, ele passa por uma própria construção espiritual, tá? Ele passa por uma certa capacidade de formação que passa por uma certa espiritualidade, tá certo? Então,
né, não é encontrado na pedagogia, né, ele passa por uma certa direção espiritual, né, pensando um pouco no modelo de vida, uma forma de vida. Né? Entre as técnicas do cuidado de si, a gente encontra rituais de purificação, tá? As técnicas de concentração da alma, as técnicas do retiro, os exercícios de resistência, né? Que são conjuntos de prática, né, que existiam na civilização grega e foi também integrado, inclusive, pela própria religião judaico-cristã. Né? Depois o cristianismo ele vai adotar determinadas práticas, por exemplo, principalmente com relação à espiritualidade, que passa a ser também um caminho possível para a gente pensar essas dimensões da técnica, mas que não necessariamente são aquilo que apareceu no século II e no século III, porque a partir dali também começa a aparecer a própria ideia de pecado, e que no século II e no século III não existiria essas questões relacionadas a pecado. Então, trata-se de uma tradição antiga, né, de filósofos, por exemplo, Plutarco, que escrevia cartas, tá, para pensar essas técnicas do cuidado e contribuir para a formação desses sujeitos. Então, ele não está essencialmente ligado às tradições espiritualistas, né? Mas, não espiritualistas, né? Não está essencialmente ligado às tradições racionais, né? E que envolve uma certa terapêutica, tá? Então, importante a gente levar em consideração que envolve uma certa terapêutica, envolve uma certa espiritualidade, tá? Então, por isso que eu trago isso para a gente pensar dentro do contexto da psicologia, né? O que, por exemplo, hoje em dia, essa dimensão, né? A própria universidade, ou essas escolas mais modernas, a dimensão da terapêutica nem aparece com relação ao cuidado de si, né? Nesse ponto, eu trago aqui, né, esse trabalho aqui do Christian Dunker. Alguém conhece o Christian Dunker? Né, que foi o pós-doutorado dele, né? Estrutura e constituição da clínica, uma arqueologia de práticas de cura, psicoterapia e tratamento, tá? Esse texto dele, né, ele vai falar da articulação aqui do cuidado de si com uma certa terapêutica, tá? Essa dimensão do cuidado, ela vai caminhar um pouco mais, né? Então, retornando aqui, Foucault utiliza o texto de Platão, né, no diálogo com Alcebiades, para evidenciar que Sócrates é apresentado como alguém que inicia os outros a ocuparem consigo mesmo, ou seja, assume o papel de despertar os outros a terem cuidados consigo mesmo. Se Alcebiades pretende governar a cidade aos outros, primeiramente precisa ocupar-se com seu eu. Mas esse eu é entendido apenas a título de elemento, pois a finalidade do cuidado de si nesse momento figura em torno da cidade.
né? Cuidar de si deve ser o objetivo de fim em si mesmo, de ocupar-se de si como uma prática de vida, prática que se revela como crítica e inventiva sobre si mesmo, que reflita na prática de liberdade sobre si mesmo, né? Então, tem uma dimensão espiritual, uma dimensão terapêutica e uma dimensão, vamos dizer assim, filosófica, né? Que trabalha um pouco essa dimensão da liberdade, né? Aí a gente pode até ver a própria concepção do Paulo Freire sobre educar, né? Educar é educar para a liberdade. Vocês conhecem essa frase do Paulo Freire? Sim. Não. Sim, professor. Educar é educar para a liberdade. Então, essa concepção do cuidado também envolve essa questão do educar para a liberdade, né? É uma concepção que dialoga com a perspectiva Paulo Freireana, né? É claro que Paulo Freire vai trazer uma visão orientada pela perspectiva marxista, né, de pensar que a educação é uma educação voltada para a liberdade, né, mas trazendo essa ideia, né, de que o sujeito, quando ele é educado, ele está, né, antes dele ser educado, ele está sob uma condição de exploração, né? E tem todo um processo de emancipação, né? Aí, por exemplo, inclusive com relação às camadas populares, né? De que ele assimila a cultura do outro, e ele assimilar a cultura do outro, ele não está sendo educado, ele tem que assimilar a sua própria cultura, para ele se formar dentro da sua cultura. E é aí a ideia de liberdade em Paulo Freire, né? Mas, ao mesmo tempo, Paulo Freire traz uma perspectiva de pensar a educação a partir de uma perspectiva dialógica, né? O que seria uma perspectiva dialógica? De pensar que a educação ela passa por uma troca, né? Troca de um com o outro, né? Você não consegue ser educado sozinho, né? É a partir da troca, dialógica a partir dessa questão da troca, né? E o que vai de encontro também pela perspectiva Foucaultiana de pensar que a formação também ela envolve uma certa troca, né? O cuidado de si se define fundamentalmente como um modo de viver junto, muito mais como um recurso individualista, né? Então tem a troca, é uma forma de viver junto, é uma forma de cuidar de si e cuidar dos outros, tá? Para os gregos, o cuidar de si tem um valor positivo, né? Porque essa dimensão coletiva, né? De viver junto, né? Não apenas uma visão individualista, negativa, competitivista, aquilo que o Paulo Freire vai chamar também um tipo de educação bancária, né? Então, vai trazer esse tipo de reflexão. Tá tudo bem até agora, gente? Tá sim. Tá indo, professor. Vocês estão me vendo aqui ou vocês só veem a tela? No visor principal, o slide embaixo você. Ah, tá. Então, você traz um pouco essa perspectiva, né? Uma perspectiva mais ampla de você pensar o processo educativo, né? Vamos aqui ler uma passagem do Christian Dunker, na obra dele, que vai falar do cuidado de si.
Curar, ao atravessar um rio, viu uma massa de argila e, mergulhada em seus pensamentos, apanhou-a e começou a modelar a figura. Cura Sui, abandona a tua dor antes de ser abandonado por ela. Tem toda uma técnica aqui de arte do conhecimento. É uma passagem aqui, ó, sobre a questão do cuidar de si em Epiteto. Não procurar estabelecer o que é a partir dos sistemas de direitos e obrigações que nos definiam e nos situam em relação aos outros, mas interrogar-se sobre o que é para daí inferir o que vem fazer, no geral ou numa ou noutras circunstâncias, mas sempre segundo as funções que se tem que exercer. Então, são várias as técnicas, né, que aparecem. E é interessante que, nesse momento, né, gente, então, essa articulação entre o cuidado de si e o conhecimento, eles estão articulados, tá? O Foucault vai falar, né, que depois, né, a partir do século XVIII, ele vai chamar do momento cartesiano, onde esse pensador René Descartes, né, o Descartes, né, que era um pensador fenomenal, que fazia uma articulação muito interessante entre questões relacionadas à física, a existência de Deus a partir de cálculos físicos, mas ele vai fazer um certo esvaziamento da concepção de cuidado, né? A questão do conhecimento, ela vai ficar mais evidente. E a nossa sociedade, que seria uma sociedade essencialmente ocidental, né, que o berço da nossa tradição é a tradição europeia, ela vai ser afetada, né, por processos pedagógicos que levam em consideração apenas a perspectiva racional, né? Hoje em dia, é interessante que a gente está, num certo sentido, retomando uma crítica ao pensamento ocidental, ao pensamento colonial, cuja dimensão da racionalidade, da razão, ficou mais evidente com relação a outras habilidades, né? Principalmente na nossa tradição, que a gente é influenciado também por outras culturas, cultura africana, cultura indígena, né? A gente tem também a tradição nipônica, né? A gente, num certo sentido, a gente esmagou e solapou outras formas de conhecimento que não passa pela questão da razão, né? Vamos pegar, por exemplo, a tradição indígena, a tradição africana, né? A tradição ribeirinha, quilombola, que são outros conhecimentos que não são apenas racionais, né? Então, essa crítica ao excesso de racionalidade, ao excesso de conhecimento, hoje está aparecendo na própria academia, na própria universidade, a partir de um determinado postulado teórico, né, que é o pensamento decolonial. Quem tiver um interesse aí de pesquisar um pouco mais sobre pensamento decolonial, eu recomendaria, né? O pensamento decolonial, ele leva em consideração, né, como que a colônia, né, as metrópoles, como que a colônia foi influenciada pelas metrópoles, né, e desde do aparecimento das cruzadas, né, e isso apagou determinadas formas de conhecimento, né? Uma visão maniqueísta do mundo, uma visão binária, uma visão de que é certo e errado, né? As outras tradições,
né, que não são regidas pelo pensamento cartesiano, certo, errado, mente, corpo, ela não parte por esse tipo de cisão, né? Existem outras terapêuticas que não são essencialmente regidas por essa lógica binária, e que foi, né, segundo Foucault, o momento cartesiano que produziu esse tipo de cisão, e a razão ela ficou mais evidente com relação a outras formas de construção e formação dos sujeitos, né? Então, nesse momento, também na Grécia Antiga, o cuidado ele não se diferenciava do conhecimento, tá? Então, essa passagem aqui do Christian, né? Aqui fica clara a distinção entre conheça-te a ti mesmo e cuidar de si mesmo, que o primeiro seja uma condição para saber de si mesmo, para orientar-se para si mesmo. Ora, cumprindo-se a condição, isso não necessariamente cumpre o que ela condiciona. Surge a oposição subsequente entre conhecer e cuidar, que encontrará uma longa história. Sócrates, na sequência desse diálogo, trata-se de descobrir, né, a essência íntima do ser no corpo, na alma e na reunião do corpo e da alma, né? Nessa relação, o corpo é o domínio e a alma o governante. Alcebíades, real, é antes de tudo sua alma. Consequentemente, quem cuida do corpo não cuida de si mesmo, mas apenas do que lhe pertence, assim como só te ama quem amar sua alma. Também, ao apaixonar-se pelo povo a quem pretende governar, Alcebíades perceber-se-á de si mesmo. O cuidar de si deve preceder ao governo dos outros. Ora, esse cuidado começa pelo olhar, e mais precisamente pelo olhar que toma o outro olhar como um espelho, refletindo assim a própria alma, que pode ser contemplada a partir do espelho representado pelo outro. Alguém pode conhecer as coisas que lhe dizem respeito sem conhecer a si próprio, mas nessa condição jamais poderá reconhecer o outro para além das propriedades do outro ou daquilo que lhe pertence. Um homem nessas condições nunca exercerá política, pois não terá atravessado em si os paradoxos dos conhecimentos. A única forma de impedir a tirania política é tratar a tirania de si mesmo, em outras palavras, é libertar-se de si mesmo, né? Então, toda a questão do conhecimento. Nesse ponto, né, o cuidar de si seria o de um exercício de si mesmo através do qual se procura se elaborar, se transformar e atingir um certo modo de ser, tá? Então, essa dimensão, né, da própria é uma dimensão, né, quando a gente trata a questão do ser, ela é uma dimensão ontológica, né? Então ela quer tocar no ser, na essência do sujeito, né? Essência, né? A ideia, a questão do ser do sujeito. E é importante, né, essa questão do ser, porque ela vai trazer técnicas de cuidado de si que trata da dimensão da verdade, mas não da verdade do discurso pedagógico, mas não da verdade do que é certo ou errado na matemática, na biologia, na física, no português, nas línguas, na formação de um conteúdo. O que é verdade, né? A verdade é que você errou, que você acertou. Não é essa a verdade, mas a verdade sobre si mesmo, tá? É importante a gente pensar, né? Tem algo da verdade, mas não a minha verdade. A verdade sobre si mesmo. Né? O sujeito é que vai construir a verdade. E quando ele fala da verdade, né, tem algo do ser ali que se revela. Tá? Então é importante a gente pensar nessa direção. Né?
dessa categoria de verdade. É nessa direção que diz o Silvio Galo, que é um professor da USP, da filosofia, que trabalha Foucault e educação, que vocês vão ver o vídeo dele na aula assíncrona, que as investigações Foucaultianas nos desafiam a pensar uma educação menor, apreendida como construção de autonomia de si, reconhecendo o fato de que nós constituímos sujeitos de forma social e coletiva em meio a jogos de verdade. Logo, a função do educador não seria pré-determinada a partir de um papel apenas social, né? De que eu sei a sua verdade, né? Vamos pensar, o Foucault ele tem todo um debate sobre a questão da verdade, que ele vai falar, né? A verdade não é a verdade da escola, é uma verdade que o professor que sabe da verdade. A verdade do cuidar de si, não. A verdade ela está com o sujeito. Ela não está comigo. E o sujeito ele tem que dizer a verdade sobre si mesmo, né? Nesse ponto tem toda uma terapêutica, toda uma estética, toda uma procura de si mesmo nessa prática do cuidar de si, tá? A partir dessa consideração do cuidar de si, levantamos algumas questões que atravessam a educação da atualidade, né? Inicialmente, observamos que o cuidar de si socrático permitiria perceber os limites do que somos e o que nos transforma, cuidando tanto desse trabalho sobre si, quanto do trabalho sobre si, sobre o si dos alunos, para que eles também cultivem a si próprios nessa direção, né? Qual que é a opinião de vocês um pouco sobre essa questão aí, né? De que hoje, né, é muito raro a gente conseguir produzir, né, essa construção do cuidado de si como si próprio, né? Eu queria agora escutar um pouco vocês, assim. Será que vocês já passaram por algum momento na escola onde vocês conseguiram perceber alguma coisa de si? Passar a palavra para vocês. Professor, tá me ouvindo? Estou, claro. Sim. Eu acho que, eu não sei, não posso dizer muito em escola pública, mas porque eu estudei em escola particular, mas eu percebo muito a questão de que tenta apagar o individualismo dos alunos e muito transformar eles num número na chamada. Então, dá aquele falso senso de que, você pode pedir ajuda, principalmente quando começou a ter aqueles casos de suicídio, mas virou a doença do século, a depressão. Ele tenta dar um cuidado a mais para os alunos, mas querendo ou não, no caso das escolas particulares, vira muito uma questão de quantos alunos vão passar na UFMG, quantos alunos vão tirar 900 na redação. Então, nessa idade, você perde essa ideia de quem é você, porque as suas figuras adultas estão te falando que você é um número. É o número que você vai conseguir na prova, é o número na chamada, é o número de respostas certas que você deu. Então é muito difícil você parar para ter um tempo para pensar quem é você, não você aluno, mas você pessoa, você indivíduo, e não o que as pessoas esperam ou o que a escola fala que você tem que alcançar. Nossa, eu concordo completamente com a Oliver, porque eu estudei o ensino médio todo no Cromos, é uma rede enorme. Então, tipo, você tem que se virar para você ter algum tipo de relação com os professores e tal. Tem professor, é claro, eu tive muitos professores que realmente se importavam comigo, porque eu passei por uma fase bem, bem foda em 2019, no meu terceiro ano, e eles me deram muito apoio, mas não é com qualquer um, entendeu? É tipo, nossa, quem que vai passar na FMG, igual a Oliver falou? Quantas pessoas, quantos números que eu vou poder publicar para falar que o Cromos é isso e aquilo, entendeu? Você some dentro daquela rede. Você é só o número de aprovado, e nem é qualquer aprovado, entendeu? Lá só conta se você for medicina, direito ou engenharia. De resto, nem conta como número, entendeu? Aí é difícil, que você meio que some naquela rede enorme de tantas pessoas.
Minha mãe, ela é professora de escola pública. E ela me conta, desde pequeno, eu escuto muitos casos dela me falando dos alunos dela. E são muitos poucos que ela consegue ajudar, porque não é nem a escola. Porque não tem muito que a escola possa fazer. Porque tem o governo tá dando para a escola o dinheiro para poder ajudar. Ajudar não, né? Fazer o trabalho deles. Mas aí minha mãe tinha que fazer por ela mesma. Ela tem a iniciativa de perceber que esse aluno podia muito mais e ele está fechado onde ele está. Mas muitos outros também poderiam. Todos eles mereciam essa chance de mais, mas não conseguem porque não tem essa oportunidade, porque eles só têm que passar. Professor, bom dia. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, O que as meninas estão falando aí lembra uma situação que eu mesma passei. Eu fiz o ensino médio em escola pública, mas foi em horário integral. E aí, em 2018, acabou que eu fiquei muito sobrecarregada. Eu tinha 9 horários de aula por dia, minha escola muito longe da minha casa, então o trajeto também cansava. E eu comecei a ter muita crise de ansiedade, com uma frequência muito grande, uma atrás da outra. E isso acabou fazendo com que eu tivesse que escolher entre dar o meu máximo na escola para tirar todas as melhores notas, para conseguir alcançar o que eu estava alcançando, ou a minha saúde mental. E eu escolhi a minha saúde mental e eu vi realmente as minhas notas diminuírem, eu vi realmente que eu não dava conta de participar realmente de todas as aulas, ou eu acabava dormindo em alguma, às vezes por consequência dos remédios que eu tive que tomar, ou eu simplesmente não conseguia ir para a escola, e aí um dia de falta resultava em 9 aulas perdidas, e eu sofri muitas consequências disso, que eu tive que escolher a minha saúde para não ser esse número, como elas disseram aí, o número que é aprovado na UFMG, o número que tira as melhores notas, o número que dá para o governo ou para a instituição da escola o que eles esperam, o que eles querem que a gente seja. A gente então percebe que a gente está sentindo isso na própria pele, né? Essa questão do cuidado, ela ficou completamente esvaziada enquanto prática pedagógica nesse mundo que pensa a educação a partir dessa lógica do capital, né? Quando vocês trazem um pouco esses depoimentos de que a gente é um número, a gente tem que atingir meta, a gente tem que... É um pouco essa visão, né, da educação que leva em consideração muito mais a escola enquanto um modelo fabril, de fábrica, né, e levando em consideração todas as consequências que isso tem, né, que é disciplina, que é controle, que são dados, que é estatística, que é meta, que é prova, né, que é conteúdo, né, do que uma escola que leva em consideração uma perspectiva mais humana que traz a questão do cuidado, né? Vamos escutar mais alguns de vocês, algumas. A Stephanie falou que ela teve que escolher entre a saúde mental ou continuar na escola. Eu também tive que escolher e eu preferi, por meta mesmo, continuar estudando e minha saúde mental foi para longe. E mesmo escolhendo manter o foco no estudo, as notas diminuem de qualquer forma, porque se a gente não tá bem com a gente mesmo, se a nossa cabeça não tá boa, nada nosso vai estar bom, porque o que comanda a gente é a cabeça. E tem aquela famosa frase, né, que é o estudo enquanto eles dormem, trabalham enquanto eles descansam, que põe mais fogo nessa crença da escola que o aluno tem que aprender tudo muito rápido para passar numa simples prova. Como se o Enem ele resumisse toda a vida do aluno, como se o Enem resumisse toda a inteligência do aluno. Porque não existe a inteligência da matemática, da física, da química, do português. Existem vários outros tipos de inteligência que a escola em si não põe isso para o aluno trabalhar. Ou então aquela expressão, né? O que você faz de meia-noite às 6, né? Sim, eu Professor, detesto essa expressão. eu queria fazer um comentário, não sei se foge muito da nossa discussão, mas Sim. vamos ver.
Eu acho que a própria universidade, vou falar da UFMG e do Instituto de Ciências Exatas mais especificamente, porque é onde eu conheço. Eu acho que a própria ideia de como que os cursos de licenciatura, pelo menos os do ISEC, são montados, é um pouco ilógico com essa ideia de você descobrir a si e você querer, né, como educador, né, colocar para os seus alunos ali o que que você descobriu. Então, por exemplo, para mim não faz sentido, por exemplo, um curso de matemática de licenciatura o vínculo dele ser com o Instituto de Ciências Exatas. O que que é prioritário ali? O conteúdo de matemática ou é a metodologia e o conhecimento da educação? Né? Então, por exemplo, a grade curricular da matemática e da maioria dos cursos de licenciatura do ISEX, que eu sou muito crítico com elas, eu acho totalmente lógico. Por exemplo, eu estou fazendo uma matéria que chama EDA, Equações Diferenciais Ordinárias. Ninguém viu isso na escola. Eu não vou aplicar isso na escola. E sim, a licenciatura está formando professores ali de ensino básico e está muito mais preocupado, pelo menos na UFMG, muito mais preocupado com conteúdos de graduação do que conteúdos de ensino básico. E está mais preocupado com o conteúdo do que a formação pedagógica, a formação educacional, como que aquele aluno que está saindo ali da universidade vai levar isso para a escola. Então acaba que assim, eu sou muito frustrado com a grade curricular de matemática na UFMG, licenciatura, porque se você quer aprender a educar, e se você quer aprender como que você vai educar, ou você se vira para ir atrás disso, né, para descobrir isso com você mesmo, porque a universidade dá um suporte muito fraco para isso, especificamente. Ela quer te encher de conteúdo, ela quer que você saiba, sei lá, fazer integral tripla, mas ela não tá preocupada ali com situações que você vai encontrar no seu dia a dia, na escola, como que você pode mudar, né? Concordo. Ainda mais o pessoal dos sex, né? A questão é muito, muito racional, né? Você travou para mim, professor. Mas alguém, gente, eu concordo. Eu acho que essa questão mentais e transtornos psíquicos, né? Tá escutando? Eu só escutei psíquicos, eu não sei se é só aqui que tá travado, Não, aqui mas travou também. Ah, Travou é? aqui também. Agora tá escutando? Vocês estão escutando? tá cortando um Agora tá pouquinho ainda, mas tranquilo. tá dando para entender. Tá dando pra escutar. Nossa, que isso. Então vamos escutar um pouquinho mais de vocês. Porque não está na minha vez de falar, então. Deu para escutar? Tá dando Deu. sim. Eu tenho um comentário. Você tá me ouvindo? Sim, Tá dando? Clarice. Ah, ok. Tá me travando aqui. Mas acho interessante esse comentário que o Guilherme fez, outras pessoas fizeram. Eu faço biologia, mas antes eu fazia física, eu era lá no ISEX. E assim, no ISEX, o ISEX tem uma taxa de evasão enorme de gente que não se forma nos cursos de lá. E assim, é, tem vários motivos, até caso de estudo para quem estuda essas questões administrativas ligadas à educação e tal. Mas assim, é muito normal e perfeitamente aceitável as pessoas. Eu vi isso muito no ISEX, porque foi onde eu mais convivi. As pessoas sacrificando a saúde mental mesmo. É tipo, é aceitável, é normal, é quase estranho você não achar uma pessoa que tá assim, espancada de sono, às vezes doente, enfim, por causa da faculdade, por causa de ir atrás de nota e de ser um estudante muito foda, um físico muito foda, um matemático muito foda, porque é muito, sei lá, eu acho que por causa de serem ciências exatas, acho que é muito almejado algumas questões que são mais quantificadas, sabe? Em questão de nota, em questão de você conseguir produzir muita coisa, foi o que eu senti, assim. E é normal e é aceitável, assim, quase
Você quase bate palma, sabe? Para uma pessoa que tá se ferrando por dentro, mas que tá arrasando na faculdade. Eu acho que o próprio método avaliativo geral do ISEX reforça isso. Por exemplo, eu estou Demais. com 4 disciplinas da matemática esse semestre. As 4 são 3 provas de 33 e acabou. Então, por exemplo, o único filtro que eles fazem no ISEX é você saber fazer uma prova. Você sabe fazer conta ali, você está aprovado. Entendeu? Então, É, tipo assim, exatamente. como é que você forma um professor de matemática só por ele fazer conta? Porque se for o caso, qualquer calculadora, qualquer site de integral aí é um professor de matemática. Então, eu acho muito, muito tenso. Nós na licenciatura é muito pior, né? Tipo, deve gerar mais prejuízo ainda do que pro bacharelado. Com certeza. Inclusive, por exemplo, a gente não tá, pelo menos a gente do ISEX, né? Eu falo da minha experiência, mas o ciclo básico do ISEX, da matemática, são 3 períodos só de matemática, física e um pouco de computação. E aí, a partir do 4 período, você começa a entrar em contato com a FAI. E a FAI é muito leitura. Então, por exemplo, o texto do que o professor mandou são 20 páginas. Você acha isso assim, um absurdo, né? Nossa, tem que ler 20 páginas, não é possível. Cadê fórmula? Cadê metodologia, sabe? E como é que, tipo, a faculdade espera formar professores para a educação básica dessa forma? Porque, seguindo a lógica, a gente vai só replicar o que a gente aprende, né? Isso é É. muito maluco. E nós, professores, também sentimos muito com isso, porque hoje a gente tem que atingir determinadas metas de publicação, né, para a UFMG continuar assim, no ranking, né, terceiro, segundo, primeiro lugar no Brasil, que é uma coisa completamente maluca, né? Eu acho que, até entrando nisso também, tem uma coisa que eu sempre fico observando e refletindo, que até a questão da pós-graduação mesmo e tal, tipo, a vida acadêmica em todos os níveis, assim, em todos os âmbitos, o povo sempre tá reclamando disso, tipo assim, é, eu acho que eu não lembro de ter visto alguém que tá numa posição, né, sei lá, tá fazendo um doutorado, um mestrado, e que fala que, tipo, tá bem com isso. É sempre essa queixa de que é, é, tá muito sobrecarregado, que não consegue conciliar a saúde mental com os estudos e que às vezes pensa em desistir e tal. É, todo momento, então aí eu fico me questionando, né? Tipo assim, por que que a gente faz por que que isso acontece, né? O que que vai acontecendo? Porque a gente, por exemplo, né, sai da escola que já vem com todo é marcado, né, essa coisa é, de você ser sobrecarregado, de que você, né, tem muitas complicações ao longo, principalmente do ensino médio, e aí você chega na faculdade pensando em fazer algo que você escolheu, que vai ser algo que realmente você quer seguir aquilo, mas aí você encontra ainda mais pedras no caminho nesse sentido, e parece que nunca acha uma solução, sabe? É, e aí eu acho, assim, é muito doido, né, pensar nessas coisas. Mas também, que você tinha comentado, né, acho que a gente precisa politizar sempre esse debate, né, todo debate, mas esse principalmente, de entender que isso é um projeto, né, que não acontece por acaso, essa questão. É, e principalmente, né, quando a gente vai observar dos últimos anos, com o avanço do neoliberalismo e tudo mais, com o sistema político é, pendendo para esse lado, como que é visível, né, esse detrimento, né, da parte humana, da educação, e realmente, igual você falou, a capitalização do conhecimento e do sistema educacional, e transformado nisso realmente num projeto de ganho mesmo mercadológico, né, de lucro, e não como uma formação
intelectual e tal. E aí eu acho que justamente parte disso a gente compreender isso e atingindo as bases, né, desse sistema justamente para tentar mudar essa situação, né? Exatamente, bem falado, Matheus. É importante a gente saber que tem um projeto dessa mercantilização da educação, né? Para isso, eu retomo também o texto de Christian Laval, né, que trabalha essa ideia, né, de que a escola, né, é uma empresa, né? Essa ideia dessa lógica fabril que ocorre na escola e toda uma questão de adoecimento, né? Vários testemunhos aqui, né, de adoecimento mental que se produz nesse discurso institucional. Alguém mais gostaria de falar? Pessoal, eu só queria fazer um comentário do qual a fala do Matheus passou pela cabeça. Eu acho que só gera um afastamento pelo estudo, isso, né? Pela educação, né? Acho que, por exemplo, é muito mais comum a gente ouvir, nossa, que saco, eu tenho que estudar, do que, nossa, que legal, vou lá estudar, né? Então, eu acho que cria esse distanciamento, tanto por virar obrigação, quanto por ser um processo que, sei lá, que gera danos na própria pessoa, então afasta, né? Isso porque, tipo, investimento intelectual, né? Você investir em conhecimento é, com certeza, uma forma de autocuidado, né? É você se promover intelectualmente, enfim. Só que vai deturpando essa ideia, né? Porque não tem nada de errado em trabalhar seu intelecto. Só que a forma como é feita e como é medida, como é estimulada, começar a se separar. Essa ideia de, igual você falou que, acho que era para Foucault ou Sócrates, não sei, que falou que acho que era Sócrates, que na Grécia Antiga o cuidado nem era diferenciado do conhecimento, né, do ganho intelectual. É Sócrates, claro. Sim, foi Grécia Antiga, então não era Foucault. É o Foucault retomando Sócrates, né? Isso. Então, nesse ponto, gente, o que eu acho que é importante a gente trazer, né? Como que aparecia, só para finalizar um pouco essa questão, alguém gostaria mais de falar ou... Alguém mais? Então vamos continuar. Vocês estão me escutando? Sim, agora tá melhor, parou de travar. Então, aí o Foucault, né, nesse texto, ele vai mostrar como que aparecem as práticas de cuidado, né? Como que essas práticas de cuidado elas vão sendo marcadas dentro da tradição grega, né, no século II e III, e que elas teriam uma certa continuidade, né, dentro de exercícios, né? Aí ele vai falar, por exemplo, da dietética, né? Ou seja, nós cuidarmos da alimentação, tá? Então, a própria alimentação já é uma prática de cuidado, né? Mas não é isso que se virou, né, na contemporaneidade de algo voltado para a estética, para estar bonito, para estar belo, mas não, é uma alimentação saudável, que envolve uma prática de cuidado. A erótica, né, nós cuidarmos da nossa sexualidade, tá? Também que envolve uma prática de cuidado, tá? Ou seja, um sujeito, né, que tem uma sexualidade que envolva a questão do cuidado, né? Juntamente com a afrodíase, com a questão do amor, né? Então, a erótica, ela, né, que envolve a questão da sexualidade, também trata
um pouco da afrodíase, que envolve um pouco a questão da relação da sexualidade e do amor, tá? E a questão da retórica, né? A retórica é uma capacidade de se expressar, de domínio da língua, uma capacidade de se expressar. E o mais importante, que seria a parresia, tá? A parresia que envolve a fala da verdade, né? Mas não a minha verdade, né? A verdade do professor, mas a verdade do sujeito. Qual que é a sua verdade? Aqui, por exemplo, nessa conversa, né, a partir dessas questões relacionadas à própria questão da universidade, a gente falou da verdade, né? A verdade institucional, o que, no certo sentido, a instituição ela apoia e o que ela não se interessa, os jogos políticos que são interessantes para a universidade e aquilo que não é interessante para a universidade, ou seja, toda uma questão aí relacionado às práticas de verdade, né? Aqui tem uma outra passagem que o Foucault vai falar da adolescência no livro. Eu vou ler aqui para vocês. Esta estação da existência, como já lhes tinha realçado, a idade crítica para a pedagogia, para a erótica e para a política igualmente. É o momento em que o jovem deixa de estar nas mãos dos pedagogos, né, e de ser, ao mesmo tempo, objeto de desejo erótico, momento em que deve ingressar na vida e exercer seu poder, um poder ativo. Todos sabemos que, certamente, em todas as sociedades, o ingresso do adolescente na vida, sua passagem à fase que determinamos adulto, é problemático, e que a maioria das sociedades ritualizou fortemente esta difícil e perigosa passagem da adolescência à idade adulta. O interessante, parece-me, e mereceria, sem dúvida, melhor exame, é que na Grécia, ou pelo menos em Atenas, pois em Esparta deve ter sido diferente, no fundo sempre se resistiu e se lastimou por não haver uma instituição de passagem que fosse forte, bem regulamentada e eficaz para os adolescentes no momento de seu ingresso na vida. A crítica da pedagogia ateniense como incapaz de assegurar a passagem da adolescência à idade adulta, de assegurar e codificar esse ingresso na vida, parece mesmo constituir um dos traços constantes da filosofia grega. Podemos até dizer que foi aí, a propósito deste problema, neste vazio institucional, desse déficit da pedagogia, nesse momento político e eroticamente conturbado do fim da adolescência e do ingresso na vida, que se formou o discurso filosófico, ou, pelo menos, a forma socro-platônica do discurso filosófico. Ele está trazendo, né, que a formação, né, do adolescente ela é sempre conturbada, né? E como que aparece essa questão relacionada à verdade, né? A gente vê que tem a dietética, a erótica, a afrodíase, a retórica, né? E a dimensão da verdade, como que ela aparece? Segundo Foucault, né, e pensando aí com Duncker, né, nesse livro aqui, A Escuta entre Psicanálise e Educação, tá? Esse livro, né, que chama Paixão da Ignorância, essa dimensão da verdade, né, ela pode aparecer
a partir do momento em que o educador, o professor, ele escuta, tá? Então, esse lugar da escuta na escola, ele tem uma importância, né? Ele é um momento onde a gente vai perceber um certo giro discursivo entre aquele que fala e aqueles que escutam, que na maior parte das vezes são sempre os alunos que escutam, né? Mas quando o professor, ele também escuta, ele quer escutar um pouco dos alunos, uma determinada reflexão, uma determinada opinião com relação a um determinado conteúdo, uma determinada postura, uma determinada questão que se passou em sala de aula, um determinado ponto ali de tensionamento que ocorreu, né, em um momento na escola, a gente vê um certo giro discursivo entre aquele que fala e aquele que escuta. O professor deixa de falar e passa a ser aquele que escuta, né? É daí que a gente pode perceber determinados relampejos das questões relacionadas à verdade, né? Mas é um pouco isso, gente, que eu teria para falar para vocês hoje. Alguém tem mais alguma questão, mais alguma dúvida? Professor, sobre o conteúdo em si, não. É mais a questão daqueles recados burocráticos lá do começo, mas você preferiu, deixa para depois. Não, pode falar. É só porque o senhor disse que lá no Moodle você ia colocar datas ao longo do semestre. É. E você já colocou Já na coloquei? semana por semana, só que a data de, digamos, vencimento tá para segunda-feira agora. É só para te avisar isso. E Obrigado. no começo da aula, a gente tinha conversado se o fichamento era do vídeo, ou sobre o vídeo e o texto. E no plano de ensino, tá lá que é sobre o vídeo e sobre o texto. Já na atividade que o senhor colocou para a semana, tá só do vídeo. Aí ficou essa dúvida para mim. Então eu vou arrumar lá. Vai ser do vídeo e do texto, tá, gente? Perfeito. Eu vou arrumar aqui, vou arrumar. Porque eu tô com muitas turmas, aí eu não sei qual que eu coloquei no Moodle e não coloquei ainda. Mas são coisas separadas, né? Um fichamento do texto e um do vídeo. Pode ser junto. Ah, tá. Porque tá relacionado, né? Só colocar vídeo e texto, tá? Beleza. Uma é da aula de hoje e a semana que vem a aula é assíncrona. Então vocês só vão assistir um vídeo que trata dessas questões que a gente trabalhou hoje. Beleza. Tá bom? Beleza. Professor, Sim, Alice. eu também queria saber se esse fichamento tem mínimo de página ou algo assim. Não tem mínimo de páginas, né? Mas assim, não precisa ser alguma coisa maior do que uma, duas páginas, tá? Ok. Como eu expliquei para vocês no áudio, vocês vão colocar um ponto. Aparece a questão da parresia. Questão da parresia é falar a verdade. Foucault, o pensador, entendeu? Vocês vão colocar como ponto, assim, como se já fichando cada momento que aparece no texto. Tá ok? Mas o professor, isso envolve também as citações, porque o fichamento que eu estou acostumado a fazer é por citação. É fichamento Não, de citação. não Não? precisa fazer citação, não. Ah. É, tá, ok. É que eu já fiz, mas. Não, se você já fez, tudo bem, mas citação você vai ter mais trabalho. Eu tô querendo dar menos trabalho para vocês. Aham. Não, demorou. Tem mais dúvidas, gente? As questões burocráticas podem ser faladas também, tá? Não precisa ficar. E a entrega das coisas é tudo lá no Moodle, né? Vai ser tarefa, tá? Não muda. Aí vocês vão ver o vídeo que, né, com essa aula e o vídeo, essas questões da parresia vão ficar ainda mais claras, tá ok?
Então, vamos retornar daqui 15 dias presencial, né? Ó, bem que eu queria que fosse presencial, viu, professor? Ó, síncrona. Quem me dera. Mas então é isso, professor. Muito obrigado. Bom dia pro senhor. Obrigada, professor. Abraço. Bom dia, Ó. bom final de semana. Obrigada, professor. Bom dia. Obrigada. Até mais. Obrigada, professor. Obrigada. Tchau, tchau.